Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. A paz, meus queridos. Deus nos abençoe, protegendo e guardando de todo perigo, mal e de toda a obra do inimigo, nos dando a alegria de viver e prosperidade em tudo que colocarmos a mão, prosperidade que possa atingir a nossa família também. Deus abençoe a nossa cidade, nossa terra de Fernandópolis. Como eu sempre tenho dito, nós temos o Disque Paz. Se você quiser ligar a qualquer momento, 3462-3227. Você vai ouvir uma palavra de fé. Hoje nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículos 18 até 29. Você quer seguir comigo? Preste atenção nessa palavra. Deixa o Espírito Santo falar aos seus ouvidos a palavra de Deus. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, nós lemos uma cartinha muito curtinha, pequena, para a igreja de Tiatira, uma das 7 igrejas da Ásia. E essa carta foi enviada por Jesus àquela igreja. E como sempre, ele explica quem está mandando. E quando explica quem está enviando, está revelando quem é Jesus. Nesse caso, versículo 18, estas coisas diz o Filho de Deus,
que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Você pode perceber que a linguagem bíblica, ela muitas vezes é uma linguagem simbólica de significado profundo. Por exemplo, você já observou como uma poesia, com as mesmas palavras que nós falamos cotidianamente, as palavras não são outras, são as mesmas, porém, muito bem colocadas, uma poesia transmite algo profundo à nossa alma. Poetas existem pouquíssimos. Fala-se muito de Carlos Drummond de Andrade, que eu não gosto. Eu prefiro poesia de fato, bem feita, matematicamente composta, com palavras que rimam, bem diferente daquilo. Mas de qualquer forma, o poeta transmite com as mesmas palavras nossas sentimentos, revelações profundas. A Bíblia é assim. Então diz que Jesus é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Não sai fogo dos olhos dele, claro que não. A linguagem figurada, ela é profunda. Quando descreve o inferno, você já observou que a linguagem é terrível. É uma linguagem figurativa terrível. A realidade é pior do que aquilo que nós podemos ler. A realidade é muito pior. E não tem como descrever. Então descreve através de uma linguagem figurativa. Jesus, tendo os olhos como chama de fogo, significa que perscruta quaisquer coisas. Nada foge do seu controle. E o versículo 19, ele diz: eu conheço tudo que se passa na sua vida, sua batalha, sua luta. Eu conheço tudo que você tenta fazer, que você faz, as coisas pelas quais você se esforça. Eu conheço. Ele está dizendo no versículo 19, você é perseverante, você está batalhando, eu vejo, eu sei, eu conheço. Em outras palavras, Jesus sabe tudo que nós estamos fazendo e como estamos nos esforçando para que aquilo aconteça. Porém, quando entra no versículo 20, ele diz: eu tenho uma coisa contra você que está acabando com a sua vida. Se você não prestar atenção, se você permitir que isso continue, mesmo eu conhecendo todo o seu labor, mesmo conhecendo sua perseverança, tudo mais, essa única coisa vai acabar com você e eu não te receberei. Eu tenho isso contra você. Aí ele começa a descrever: é porque você está suportando Jezabel. Jezabel é o nome de uma rainha, está descrito no livro dos Reis. Essa rainha, mulher de Acabe, foi uma rainha muito maligna. Ela é um tipo demoníaco, ou um tipo de demônio que aparece entre a igreja, no meio da igreja de Deus. Jezabel, algumas pessoas falam que é porque ela pintou os seus lábios com batom. Isso é bobagem do homem, bobeira. Tem muita bobeira no nosso meio, viu, gente? Perdoa, gente. Tem muita bobeira. Muita, muita, muita. Não foi esse o problema dela. O problema dela era dentro do coração dela, a maldade, a malignidade dela. Ela perseguia os profetas de Deus, ela arrebentava com os profetas de Deus, ela mandava matar e punha o selo do seu marido, que era um canalha. Seu marido era um fracote, um banana, o Acabe, um bananão. E ela dominava o reino com mão de ferro, de uma forma mais estúpida possível. E ela acolhia os profetas de Baal, que adoravam os deuses falsos, as imagens de escultura, e rejeitava os profetas de Deus. Nesse caso aqui, ele está dizendo, essa Jezabel, ela está fazendo agora não como rainha, mulher de um rei, não. Agora ela faz diferente. Agora ela penetra na igreja como prostituta, levando os homens de Deus a se prostituírem com ela. Entendeu? Agora é mais sutil. Veja bem, no Velho Testamento foi uma realidade carnal, visível, de aparência visível.
Agora é uma realidade invisível, é espiritual. Então essa Jezabel, não existia uma mulher chamada Jezabel. Não era esse o caso. Acontece o que aquela igreja estava permitindo, esse tipo de coisa, essas profetisas, essas coisas que estavam levando os homens de Deus ao adultério. E o Senhor Jesus disse: arrepende-te, arrepende-te. Jesus quer que nós nos arrependamos. Versículo 21 diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Ele deu tempo, ela permaneceu um tempo, ele permitiu que essas pessoas tivessem um tempo para que se arrependessem. Tanto é que no versículo 22 ele diz: então eu vou prostrá-la de cama, vou colocar em tribulação os que com ela saíram, com ela adulteraram, caso não se arrependam. Caso não se arrependam, está no versículo 22. Caso não se arrependam. Portanto, Deus espera o arrependimento de qualquer pessoa. Eu quero te dizer que Jesus esperou o arrependimento de Judas Iscariotes. Preste atenção no que eu estou te falando, porque o Senhor tem prazer em perdoar. Ele não tem prazer em condenar, ele tem prazer em perdoar e dar nova oportunidade. No versículo 23, matarei os seus filhos. Eu quero te dizer que quantas vezes nós estamos vivendo com a herança recebida de pais, de avós, de bisavós, tataravós, heranças vindas de outros países, da escravatura, herança vinda dos índios que moravam nas matas, serviam a lua e as estrelas e outros deuses, e essas heranças vêm corroendo a nós, e nós não vamos fazer nada, nós vamos permitir. Arrepende-se, ou arrependa-se, arrependa-se, e eu perdoarei a sua iniquidade. É o que Deus está querendo dizer. Como o texto é muito longo, temos que terminar. Eu quero voltar para o versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei. Aí ele começa a dizer o que dará. Ao vencedor que guardar até o fim aquilo que eu mando. Esse vencedor receberá uma recompensa, será recompensado. Aquele que vencer será recompensado. Você pensa que não está valendo a pena tanta dor, porque seu caminho está difícil, como que entulhado, como que alguém jogou espinhos no seu caminho. Claro que jogou, o diabo jogou isso para te atrapalhar, para não deixar você ir até o fim. Mas quem for até o fim receberá de Jesus, das mãos de Jesus, a recompensa. Isso significa uma herança maravilhosa, uma herança que você vai dizer: valeu a pena. Sim, valeu a pena. E ele diz no versículo 28, encerrando essa cartinha: assim como também eu recebi de meu Pai, como eu recebi, eu também darei. Quer dizer, o que eu recebi do meu Pai, eu também darei. Eu queria pedir que você abrisse o coração e recebesse das mãos de Jesus essa promessa, tomasse posse dessa promessa. Que essa promessa esteja no seu coração. Não abra mão dela. Às vezes você diz: está difícil, a Jezabel está no meio e Jezabel quer me destruir. Ela quer, mas não consegue, porque Jesus é maior. E Ele tem uma promessa: agarre-se a Ele. Amém? Deus guarde a sua vida, proteja a sua vida. Deus te abençoe abundantemente. E nós nos veremos no próximo programa, falando sobre a carta à igreja de Sardes, na permissão de Jesus. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale.
tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha